Olá pessoal, esse é o vídeo 3 e a gente vai falar sobre mecanismos de transporte e atenuação de contaminantes, dando prosseguimento a essas aulas aqui. Legal? Então, a gente falou como uma espécie de spoiler da aula passada sobre o que a gente vai falar hoje aqui, sobre transporte e atenuação de contaminantes, né? Então, a gente vai falar sobre o conceito de advecção, que está relacionado com velocidade média ali do contaminante, né, que está relacionado com as leis de Darcy, a dispersão, que é um processo de espalhamento, né, que está relacionado com a variação da velocidade, tanto em níveis micro, macro e megoscópicos, e todos esses dois aqui estão relacionados com processos hidrodinâmicos, né, está relacionado com a hidráulica apenas do aquífero, o comportamento do aquífero, natureza dele. E os outros dois últimos aqui, retardação, que está relacionado com a redução da velocidade de propagação daquele contaminante, que está diretamente ligado a fenômenos de adsorção, absorção, troca iônica, e o decaimento, que seria a degradação ou diminuição da massa, ali, da concentração daquele contaminante, que está relacionado a todos aqueles processos que a gente viu na aula anterior, e assim junto com aquele material complementar de vídeos, né, do YouTube, que são biodegradação, precipitação química, reações de redox, né, ou redoxirredução, volatilização e decaimento radioativo. Esses dois aqui estão dentro de processos que estão relacionados a reações físico-bioquímicas, tá? Então não estão relacionados diretamente à natureza do aquífero, à natureza hidráulica ali do aquífero, mas sim a questões de reações bioquímicas, legal? Então vamos iniciar com a advecção, né? A advecção vai ser o contaminante que acompanha basicamente o movimento da água subterrânea, né? Respeitando ali a hidráulica do aquífero, né? Então veja aqui um exemplo clássico aqui, né? Tanto de fonte esporádica, aquele pulso ali finito, como a fonte contínua, que seria aquela fonte ali que vai ser infinita dentro de uma determinada geração, né? Então o comportamento seria esse aqui, muito simples, muito claro. Vamos repetir aqui novamente, né? Ok, muito simples, né? Então lembrem-se, isso sempre eu tenho que enfatizar. A advecção ela sempre será um mecanismo de transporte que vai ser o default, vai ser o básico ali. Em todo o processo de transporte do contaminante, você vai ter ali a advecção ali acontecendo junto, porque você está falando do contaminante que está ali dentro do aquífero, né? Está acompanhando ali o movimento da água. Então, a advecção está relacionada diretamente à hidráulica. Então, se você está falando da hidráulica e do comportamento do aquífero, então você tem que lembrar um pouco daquelas equações ali que fazem parte ali da lei de Darcy, né? Então, você tem aqui o fluxo, que é igual à vazão dividido pela área ali de escoamento, né, da frente de escoamento. Uma outra forma de você ler o fluxo ali seria a condutividade hidráulica daquele meio, né, do aquífero, multiplicado pela diferença ali pela diferença de cargas hidráulicas dividido pela distância entre elas, né? Lembrando que isso daqui, apenas isso daqui, é o meu gradiente hidráulico, né, meu izinho, né? Muita gente vai lembrar aí da hidrogeologia, legal? Outra forma aqui de você ler um pouco sobre isso é velocidade real, né, que está relacionado com exatamente o fluxo dividido pela porosidade efetiva ali daquela matriz primária. E se você quiser utilizar essa equação base aqui e fazer aqui uma derivação, você tem aqui a velocidade real igual à condutividade hidráulica dividido pela porosidade efetiva, multiplicado aqui pelo ΔH dividido pelo ΔL, né? Diferença de cargas hidráulicas dividido pela distância entre elas, ou se você preferir aqui, o Izinho, né? Aqui o Izinho. Legal? Ok. E isso você vai perceber muito quando você tem aquíferos aqui, ou uma formação geológica, com camadas que tenham aqui condutividades hidráulicas diferentes, ou se você preferir, velocidades reais aqui de fluxo d'água diferentes. Então, se você tem uma camada mais argilosa, em comparação com uma areia mais siltosa e uma areia mais limpa, você vai perceber que a velocidade aqui de propagação dessa água e, consequentemente, daquela pluma de contaminação, no caso da argila, vai ser menor, vai ser em torno aqui
de 0,013 metros por ano, enquanto que na areia siltosa, em torno de 1,3 metros por ano, enquanto que na areia limpa, né, você vai ter ali em torno de 130 metros por ano, obviamente submetido ao mesmo gradiente hidráulico, correto? Né? Que seria esse izinho aqui, né? Então, gradiente hidráulico, izinho aqui. Legal? Ok, né? Então vejam que dependendo de como é o seu material, se ele é mais impermeável, ou se ele é mais empacotado, mais cimentado, pobremente selecionado, tudo isso que vai diminuindo ali o valor da condutividade hidráulica e também o valor de velocidade real. Então você vai ter uma advecção menos eficaz aqui, né, por causa da velocidade do fluxo, né? Então você tem uma propagação ali, uma distância de propagação bem menor. Legal? Então, vamos aqui para o próximo mecanismo, que seria a dispersão, que nada mais é do que o espalhamento de uma dada substância no meio aquífero, resultado de processos mecânicos e de difusão molecular. Então, vejam que a partir de agora, eu sempre vou associar os próximos mecanismos de transporte e atenuação com a advecção. Legal? Então, aqui, fonte esporádica em comparação à fonte contínua. Então vamos ver como é que seria a fonte esporádica, aquele pulso ali finito, apenas tendo advecção e dispersão. Então veja que você tem aqui uma concentração inicial que se mantém na final, apenas aqui o que aconteceu foi que, aliás, o volume inicial é o mesmo, né? A mesma quantidade de contaminante continua aqui, só que a concentração foi diminuída porque houve um espalhamento, houve uma dispersão aqui em todas as direções. No caso da contínua, o que você tem é, nesse caso aqui, uma frente aqui de dispersão, né, que pode ser tanto mecânica como de difusão molecular. E é isso que a gente vai ver a seguir. Né? Então você pode ter dispersões que são moleculares e mecânicas, sendo que a molecular ela está relacionada com um processo onde as espécies moleculares e iônicas elas são dissolvidas na água e elas movem-se de áreas de maior para menor concentração, ou de maiores para menores concentrações. Isso provavelmente vai lembrar muito aí você aqueles processos de osmose e tudo mais, né? Então, é mais ou menos esse princípio aqui, né? Você pode ter aqui uma região de maior concentração, a tendência é que aquela massa ali, aquela espécie ali de maior concentração, ela tem a tendência de sair dessa região para uma região de menor concentração. E isso também pode ser influenciado ali pelo maior grau de energia e portanto, de agitação das moléculas também. E isso pode ser refletido aqui nesse experimento aqui desse recipiente cheio de água, foi inserido aqui, injetado algumas gotículas desse corante. No início você tinha essa maior concentração aqui, que ela foi tendo essa difusão molecular, a ponto de depois você ter toda aqui a difusão molecular 100% eficiente, e aí você teve essa difusão, essa dispersão, esse espalhamento total aqui desse corante, aqui desse contaminante. Legal? Uma outra forma é a dispersão mecânica, né, que você tem aqui, que está relacionado muito com a mistura de águas aqui contaminadas com águas não contaminadas, por meio do movimento advectivo. Então, veja, é um mecanismo puramente hidrodinâmico, que está relacionado com o comportamento do aquífero, né? Como é o grau de compactação, o empacotamento dos grãos, se você vai ter ali um maior ou menor grau de cimentação, de angulosidade, né, daqueles grãos, né? Ou se você vai ter uma maior ou menor porcentagem de poros ali que podem ser mortos ou não, né, que estão relacionados com a interconexão desses grãos, né? Assim como a granulometria desses grãos também. Né? Então veja um exemplo aqui, um ponto de injeção qualquer desse contaminante, a direção do fluxo de cima para baixo, e aí você começa a ter essa dispersão mecânica, né, tendo esse espalhamento, essa dispersão tanto lateral como longitudinal. Se você lembrar um pouco lá da estratigrafia da sedimentologia, você vai lembrar de ambientes deposicionais que provavelmente você pode fazer uma espécie de analogia aqui, né? Que seria a analogia do leque aluvial. Né? Então vejam só aqui um exemplo, e trazendo um pouco esse ambiente aqui do leque aluvial para a nossa situação,
E aí a gente pode fazer aqui uma correlação meio estranha, mas só para fins didáticos, né? Então vejam aqui, você pode ter aqui como ponto de injeção, né, esse rio principal aqui, o fluxo de direção indo aqui para o oceano, e o que você está tendo aqui, esse processo de dispersão mecânica, gerando essa dispersão, esse espalhamento tanto longitudinal como lateral. E isso está relacionado muito com o ambiente aqui, que pode ser mais propenso ou não a você ter esse espalhamento mecânico, né? Então leve essa ideia aqui do leque aluvial para essa situação aqui de uma matriz aqui. Legal? Ok. Quando você fala de dispersão mecânica, também você pode levar em consideração os diferentes tipos de escala, né? Então você pode levar em consideração as escalas que são microscópicas, né? De poro a poro. Aqui as escalas macroscópicas, que está relacionado de poço a poço ou intraformacional. E as escalas aqui megascópicas está relacionada entre formações ou regiões, né? Então vejam que a escala microscópica está relacionada com o tipo de distribuição do tamanho dos poros, geometria dos poros mortos, que é exatamente aquele assunto que a gente falou de variação de porosidade primária lá em hidrogeologia, né? Então a gente está falando de grau de compactação, empacotamento, né, de interconexão dos grãos, de granulometria, de cimentação, de angulosidade, etc. Quando você fala de escala macroscópica, que é de poço a poço, você está falando aqui de estratificação, de se você tem estratificação cruzada, ali, acanalada, se você tem alguma continuidade, se você tem lentes ali, ou você tem algum tipo de impermeabilização, né, lentes, corpos de argila, se você tem algum tipo de dique, né, coisas que podem serem limitações ali, espaciais, geométricas, para que essa dispersão mecânica não ocorra, né? E a escala megascópica você pode estar falando de geometria do reservatório, né? Tanto o topo como a base de uma formação geológica, grandes falhas, grandes lineamentos, estratos, canais, paleocanais, assim como alta permeabilidade de sistema de fraturas, assim como ali a interconexão desses planos de fraturamento, né? Então vamos olhar cada um desses rapidamente, né? Então veja a dispersão mecânica em escala microscópica, né? Então veja que nessa primeira situação aqui à esquerda você pode ter uma granulometria pobremente selecionada, assim como grãos aqui mais angulosos e tudo mais, mas isso gera aqui o que? Uma maior quantidade de poros, né, obviamente, mas você pode ter também um maior espaço aqui, uma maior área de conexão, né, ali uma maior área aqui aqui de exposição para que esse contaminante possa ficar dissolvido ou absorvido aqui. Então você pode ter uma influência totalmente diferente ali em comparação a essa situação 2 aqui do meio, que você tem, apesar de grãos maiores aqui angulosos, eles estão bem espaçados entre si, né, não estão cimentados, e que geram aqui grandes caminhos aqui preferenciais, além de diminuir aqui o espaço de contato aqui do contaminante, gerando aqui uma possível maior dispersão mecânica. O terceiro e último aqui da esquerda, você percebe que vários grãos aqui e muita cimentação, o que resulta em poros aqui mortos, né? E aí você percebe aqui um grande exemplo de poro morto. Então você provavelmente diminui muito aqui a chance de você ter uma dispersão mecânica, porque você não tem conexão entre os grãos. Legal? Um outro exemplo aqui é a dispersão mecânica macroscópica de poço a poço, né? Então você tem esse poço aqui que a gente está provavelmente retirando aqui alguma vazão Q, né? E aqui um outro ponto aqui de injeção desse contaminante, né? E vejo aqui 5 diferentes camadas aqui, cada uma delas com uma condutividade hidráulica diferente, certo? Sendo que a condutividade hidráulica da camada 4 vai ser a menor de todas, e aí a camada 5 vai ser a maior de todas, né? Ou seja, você vai ter uma maior permeabilidade, maior permoporosidade dessas camadas, facilitando o fluxo aqui. E isso você percebe muito bem nessa frente de propagação, de dispersão desse contaminante, né?
Você percebe que na camada 5, que é a de maior valor de condutividade hidráulica, você percebe que a frente de escoamento, que a frente de dispersão desse contaminante é muito maior em comparação à camada 4 aqui, que é a de menor valor de K. E aí você percebe que a camada 2 é a segunda de maior valor de condutividade hidráulica e, portanto, você tem aqui uma frente, a geometria de dispersão dessa pluma de contaminação mais ou menos assim, né? Fazendo aqui um detalhamento. E isso está relacionado muito com o tipo de estratificação, o tipo de impermeabilização e geometria dessas camadas aqui, né? E, obviamente, também do tipo de valor hidráulico aqui, da condutividade hidráulica. Legal? Quando você vai para uma escala megascópica, que você está falando de geometria do reservatório, né, base e topo de uma formação, de um grupo ali, falhas, estratos e tudo mais, né, você percebe aqui que, dependendo de como é a característica geométrica do seu aquífero, você vai ter dispersões mecânicas que vão estar limitadas a esse tipo de geometria. Então, vejo aqui 3 tipos de aquífero. Aquífero kárstico, né, com esse conduto kárstico aqui, essa geometria aqui qualquer. Você tem aqui um aquífero aqui sedimentar, delimitado aqui por camadas de argilas ou lente de argilas, e aqui um aquífero fraturado aqui do embasamento cristalino, aqui com algumas famílias aqui de fraturas que estão interconectadas. Então, se você pega aqui esse calcário aqui, ou esse aquífero kárstico, obviamente a dispersão mecânica vai estar delimitada à geometria do conduto, ou, quem sabe, a conexão de um conduto ao outro, né? A mesma coisa vai acontecer com a dispersão mecânica aqui de uma pluma de contaminação nesse aquífero sedimentar aqui, que vai estar delimitado ao quê? Ao contato do arenito, né, do arenito com esse argilito aqui. Então você tem uma dispersão mecânica que fica delimitada à geometria dessa formação arenítica. A mesma coisa vai acontecer com esse aquífero fraturado, que dependendo aqui da quantidade de conexão aqui em intersecção de planos de fratura, você vai ter maior ou menor caminhos preferenciais para que essa dispersão aconteça. Legal? Uma outra forma também de você analisar é aqui esse mecanismo hidrodinâmico é relacionado a como você vê isso em mapa, né? Então veja só aqui apenas as legendas para a gente entender, né? Então esse ponto preto seria a fonte de contaminação aqui com uma concentração zero inicial, certo? Essa aqui, essa legenda aqui com esses traços aqui em diagonal, seria a concentração menor que a concentração inicial, gerando aqui uma dispersão, certo? Essa outra legenda aqui com esses tracinhos aqui na horizontal seria, que a gente percebe aqui no exemplo B e D, aqui seria uma dispersão menor aqui, né, que a concentração inicial. E essa daqui com esses tracinhos aqui na vertical, você vai ter uma dispersão que vai ser muito menor que a anterior. Então vejam só o exemplo A aqui, mais aqui na esquerda. Você tem um fluxo de plug aqui. O que isso quer dizer, pessoal? Só lembrando que isso daqui, essa linha aqui seria as equipotenciais, correto? E essas setinhas seriam as direções de fluxo que são perpendiculares às equipotenciais. E, obviamente, se você não lembra desses conceitos, vá lá, por favor, no vídeo de rede de fluxo, que a gente fala, a gente detalha muito mais isso, tá? E aí depois você volta para cá. Legal? Então vejam só que nessa situação de fluxo de plug, o contaminante ele não teve aqui zona de dispersão, nem zona de diminuição da massa, mas apenas teve aqui uma concentração menor que a fonte, mas que acompanha apenas o tubo de fluxo. Lembrem-se lá de tubo de fluxo, lá de conceito, lá de flownet ou de rede de fluxo. Nesse exemplo B, você está tendo aqui apenas uma dispersão longitudinal, então você está tendo aqui uma concentração menor que a fonte, mas que teve uma dispersão de frente e depois uma diminuição da massa. Tudo dentro do tubo de fluxo. Quando você vai aqui, por exemplo, C, você está tendo aqui não de dispersão nem diminuição da massa de frente, né? Você está tendo apenas uma dispersão
transversal. Legal? E não está mais obedecendo apenas o tubo de fluxo. Veja que ele saiu aqui da delimitação. E aqui, por fim, o exemplo D, você tem a dispersão tanto transversal como longitudinal, e também você está tendo uma zona de dispersão e também de diminuição da massa. Então vejo que dependendo do tipo de aquífero e também do tipo de contaminante, você pode ter esse tipo de geometria do contaminante. Ou um contaminante que não tem dispersão, ou que tenha uma dispersão apenas de frente, né? Ou que tenha, num caso mais completo, uma dispersão tanto de frente como transversal ou longitudinal. Legal? Uma outra forma também de você verificar aqui é a variação de concentração dependendo do meio aqui. Então, se você tem uma areia homogênea, você tem a tendência de ter aqui, e nesse caso da direita é o ponto de injeção do contaminante, e na esquerda seria, aliás, da esquerda seria o ponto de injeção, e da direita seria a saída do contaminante. Então, se você tem uma areia homogênea, a tendência é que você tenha, nesse caso aqui, esse exemplo D aqui de dispersão tanto transversal como longitudinal. Você tem aqui uma dispersão de frente e lateral aqui também. Quando você vai para uma estratificação aqui da permeabilidade, você tem uma camada aqui bem mais permeável, a tendência é que a dispersão ela aconteça mais de frente e não aconteça lateralmente, porque você tem uma delimitação aqui por causa da diferença de permeabilidade. Quando você vai para o exemplo C, e você está falando de estratificação cruzada, você tem aqui uma dispersão que está relacionada com os ângulos das estratificações, certo? Quando você vai para as lentes, no exemplo D aqui, que você tem dentro dessa matriz arenosa lentes largas de argila, você também tem aqui o papel da argila delimitando a dispersão lateral, tendo aqui apenas uma dispersão de frente. No outro caso aqui, em vez de ser lente de argilas largas, aqui você tem apenas um grande corpo de argila, a tendência é fazer com que esse contaminante ele faça esse desvio de trajeto aqui e depois disperse mais para frente. Legal? E quando você tem pequenas lentes de argilas aqui, você tem a tendência de diminuir essa dispersão mecânica, porque você tem pouco caminho preferencial. E vejo que dependendo de cada trajeto aqui, que está relacionado com o tipo de meio, você tem aqui um pulso do contaminante diferente, né? Vejo que quando você tem pulsos que tenham aqui o trajeto muito mais retilíneo, você tem um pulso mais rápido, né, aqui. Enquanto que trajetos aqui que tendem a ter algum tipo de desvio de rota, a tendência é que esse pulso ele vai diluindo no tempo, né? Isso aqui seria, ó, vamos colocar aqui um gráfico aqui, né? Isso aqui seria o eixo Y aqui seria a concentração e o eixo aqui X seria o T, né? Então seria um pulso que seria muito mais rápido de passar ali no tempo, numa concentração muito maior. Legal? Beleza. Vamos avançando aqui. Indo agora, então, para o outro tipo de mecanismo, que no caso aqui vai ser o de atenuação do contaminante, que no caso aqui vai ser a retardação, que nada mais é do que a redução da velocidade do contaminante pelos processos ou fenômeno de adsorção, absorção, né, também, e troca iônica. Então, esses processos aqui tendem a retardar o contaminante, né? Então, veja um exemplo aqui da fonte esporádica, sem retardação e com retardação, e a fonte contínua com retardação e sem retardação, né? Voltando aqui, só para a gente rever, né? Aqui e aqui. Então, o que faz com que você retarde ou diminua ou reduza a velocidade do contaminante são os processos de adsorção, troca iônica, né? Que a gente viu. Então, você ter um material, uma matriz, que tem a tendência de ser mais impermeável, ou seja, você tem grãos menores ali, você aumenta a área ali de exposição, e aí, portanto, você tem mais áreas ali, superfície aderente, que aumenta ali a adsorção daquele contaminante ou daquele elemento ali que fica aderido à superfície do grão, né? A mesma coisa acontece com troca iônica e tudo mais, né? Então, um exemplo que eu já falei em aula, eu sempre repito, imagina você naquela reta final ali da Avenida Paulista, finalizando ali a
esqueci agora o nome da prova ali, do fim de ano ali, aquela meia maratona ali. O que acontece? Se você está no centro ali da Avenida Paulista, longe da calçada onde você tem a torcida, provavelmente você não vai ser absorvido ou absorvido pela torcida ali, né? Mas se você vai ali no final, ali na reta final, e começa a estender sua mão para bater ali, dar um high five ali para a torcida, você pode ter, quem sabe, algumas pessoas ali um pouco mais emocionadas que tentem pegar na sua mão, te puxar, e o que acontece? Você está tendo ali uma superfície mais aderente que está segurando ou retardando a sua velocidade de corrida. Então, provavelmente, você vai chegar depois de um outro corredor ali que está no meio da avenida e que não está chocando, não está tocando ali naquela superfície aderente. E aí eu lembrei o nome, a Corrida de São Silvestre, né? Legal. Então veja um exemplo aqui de um estudo clássico aqui de retardação. Então você teve esse ponto aqui que foi inserido, foi injetado aqui uma mistura de compostos aqui, né? Que que é a soma ali de cloreto, que no caso o cloreto é um elemento aqui que ele é conservativo, ou seja, ele não passa por nenhum processo de retardação, né? Ele não tem adsorção, absorção, nem decaimento. Então, geralmente a gente utiliza o cloreto como uma forma de entender o comportamento hidráulico do aquífero, porque ele é conservativo. O outro composto é o tetracloreto de carbono e o outro é o percloroetileno, né, o PCE. Então vejo que depois de 647 dias, notem a retardação do PCE e do CTET em relação ao cloreto, que é conservativo e que mais ou menos mostra como seria o comportamento do fluxo da água. Então perceba que o que você consegue notar aqui é que houve uma dispersão em todos os lados aqui desses três contaminantes, né, desses três compostos aqui, vamos dizer assim. Só que o que você percebe é que a retardação só acontece no CTET e no PCE, sendo que o PCE a retardação é muito maior, né? Então, vejam só, o PCE em relação ao centro da pluma do cloreto, você teve uma retardação de 60 metros aqui. Então, dependendo do tipo de contaminante, do tipo de composto, você pode ter geometrias e comportamentos dessa pluma totalmente diferentes. E a gente viu isso já na aula anterior, né? Você pode ter grupos de contaminantes que têm mobilidade diferentes, que têm graus ali de reações bioquímicas, né? Que fazem com que esse contaminante resulte numa geometria ou quem sabe até numa degradação diferente, né? E falando aqui de degradação é o que a gente vai ver agora em seguida. Então o decaimento ou degradação ou atenuação seria o que? A diminuição do contaminante orgânico ou inorgânico via transformações de substâncias por oxirredução, por processos bioquímicos, hidrólise e volatilização. Então veja aqui os exemplos de como esses contaminantes aqui de fontes esporádicas contínuas e contínua acontecem com advecção apenas e advecção com o decaimento. Então você tem aqui o decaimento, então você realmente tem uma diminuição da concentração desse contaminante, né, ele decaiu, e a fonte contínua você percebe que nessa parte mais da frente aqui de avanço da pluma, né, do contínuo, você tem uma diminuição, um decaimento da concentração desse contaminante. Tá? E aí, alguns processos acontecem para fazer com que esse decaimento aconteça. Né? Então, você tem aqui o oxirredução, você tem atividades metabólicas aqui, que resultam nessa biodegradação do contaminante. Né? E quando você fala de biodegradação, você fala de atividades metabólicas que podem ser aeróbicas ou anaeróbicas. Né? E aí depende muito o número de micro-organismos depende muito de tipo e quantidade de contaminante orgânico, do pH, do EH, da temperatura e do tipo de quantidade de receptores de elétrons. Né? Então, dependendo de qual é a natureza daquele solo, daquele tipo de formação geológica ali, você pode ter ali
um ambiente mais suscetível a atividades metabólicas, e se o seu contaminante ele tem a propensão de ser mais biodegradado, como por exemplo o BETEX, né, você vai ter o decaimento ali acontecendo. E aqui eu trago para vocês algumas reações aqui famosas, aqui, bioquímicas, para dar um exemplo. Né? Então, veja que o BETEX, né, benzeno, tolueno e tal, xileno, que em contato com oxigênio ele pode aqui resultar aqui em água e dióxido de carbono, né? As moléculas vão sendo quebradas aqui, né? Isso em oxidação aeróbica. Quando você tem a oxidação anaeróbica, né? Você tem o BETEX com nitrato aqui, que também pode gerar a água, o dióxido de carbono e o gás nitrogênio. Lembre-se que na oxidação aeróbica, quando você tem um contaminante BETEX ali no ambiente ali hidrogeológico, é comum você fazer injeção de oxigênio, ali, arear, ali, vamos dizer, ali aquele ambiente, para ajudar nessa quebra, nesse decaimento. Então, é uma forma de você remediar uma área contaminada por BETEX. Outro exemplo aqui é o PCE, ali, que seria a decloração redutiva anaeróbica, resultando em cloreto e o TCE. Você tem aqui outro exemplo de respiração aeróbica, redução do ferro, desnitrificação, falta um S aqui, e redução do sulfato. Então vamos olhar aqui a decloração redutiva anaeróbica como um exemplo de biodegradação de etenos clorados. Não se preocupem com esses termos e tudo mais. O que eu quero trazer aqui para vocês, a principal mensagem seria o quê? Que você pode ter uma biodegradação gerando outros tipos de elementos aqui. Né? Então, você tem aqui, a princípio, um contaminante PCE, aqui dessa cadeia aqui orgânica, cloroetano, aqui de cloroetano aqui, que ele sendo quebrado por meio desse decaimento, ele se transforma em TCE, o TCE quebrado se forma nessas cadeias aqui de DCE, que, sendo quebrados, se transformam em cloreto de vinila, que por fim pode se tornar eteno e até o etano. O que é importante aqui nessa informação aqui, né? É que a tendência é que você vá bioacumulando aqui, principalmente o cloreto de vinila, né? E o cloreto de vinila ele tem uma toxicidade maior que o PCE. Então, se você está ali numa área ali de estudo, com vários postos de monitoramento, coleta a amostra desses postos, leva para uma análise química, recebe o laudo e você percebe ali que praticamente todos os pontos ali que você monitorou têm PCE, então você pode concluir que esse contaminante ainda é recente, não teve tempo suficiente para ser quebrado e se bioacumular em, por exemplo, cloreto de vinila. Mas se você está numa área que coletou a amostra ali, fez análise química e perceber que a sua maior concentração é de cloreto de vinila, primeiro a sua conclusão vai ser o quê? Que você já está numa área ali que esse contaminante tem um maior tempo ali, maior persistência ali, que a ponto dele ser quebrado do PCE para TCE, DCE para cloreto de vinila, e que a sua área ali tem uma contaminação um pouco mais tóxica. Então vejam que nem sempre o decaimento ou a biodegradação, o decaimento nesse caso aqui, pode resultar numa menor concentração de contaminante, mas nem sempre numa menor toxicidade. Você pode ter uma menor concentração, mas uma toxicidade maior. Então isso é muito importante ser levado em consideração. Né? Então aqui para finalizar, eu sempre levo essa brincadeira aqui, que é resumir todas as situações. Né? No começo aqui, a fonte esporádica, com efeito apenas de advecção e dispersão, depois a advecção, dispersão e retardação, e aí depois adicionando a degradação nesse terceiro cenário. Então vejam só como se comportam essa fonte aqui esporádica, nesse pulso de contaminante aqui. O primeiro, a advecção e dispersão, você mantém aqui o mesmo volume da contaminação inicial, apenas a concentração diminui em área aqui, porque você espalhou tudo. Né? No caso da fonte esporádica com advecção, dispersão e retardação, você tem o mesmo cenário do primeiro aqui, mas você teve uma distância menor de percurso. Enquanto que na última aqui, associando todos os mecanismos de transporte e atenuação, né, você teve aqui uma diminuição da distância de percurso e também uma diminuição da concentração
e do volume do contaminante. A questão é, será que você deixou o contaminante apenas biodegradado e menos tóxico ou não? Vai depender da natureza do seu contaminante para saber se ele, além de ter alcançado uma distância menor, ter ficado numa menor concentração e no menor volume, se ele também ficou menos tóxico. Legal? Quando você está falando de contaminação ali de fonte contínua, então você tem aqui a frente aqui, né, de dispersão acontecendo, tanto frente como longitudinal, lateral. Você tem aqui a mesma situação agora, só que num processo de retardação, né, então você tem um espalhamento numa distância menor. E aqui, no terceiro e último caso, você tem uma degradação dessa possível frente que estava aqui, né? E essa frente aqui degradou nesse caso aqui. A mesma coisa é que acontece. Você teve uma diminuição em toxicidade ou você bioacumulou aqui outros elementos, outros compostos orgânicos que poderiam ser de maior toxicidade. Então isso é muito importante e aí a partir de um estudo mais em detalhe, com mais posse de monitoramento, com maior quantidade de análise química para diversos tipos de elementos, que você vai conseguir responder a esse tipo de indagação. Legal? E aí, voltando para aquela nossa situação lá do primeiro vídeo, que você tinha lá aquela casa ali de veraneio, de sítio, que tinha um poço ali no quintal que captava água para abastecimento doméstico, e você tinha uma pluma de contaminação que provavelmente estava em direção àquele cone de rebaixamento. Né? E algumas perguntas foram levantadas, né? Como o poço vai ser contaminado? Se sim, quanto tempo vai levar? Qual a intensidade do impacto ou a concentração dessa contaminação? A direção da pluma está indo lá para aquele poço, né? Qual a velocidade do contaminante? E a pluma será degradada ou haverá apenas dispersão ou os dois? Né? Então, esse tipo de pergunta eu respondi ali a priori dizendo depende. E nem sempre a resposta depende pode ser apenas uma enrolação, mas ela pode ter um fundo ali, um embasamento científico muito importante. A gente viu aqui quão é complexo esse tipo de mecanismo, né? Esse comportamento do contaminante dentro do aquífero. Então, o poço será contaminado? Depende. Esse contaminante será que vai ser degradado e dispersado a ponto de, chegando lá naquele poço, ele já vai estar numa concentração muito abaixo da potabilidade, muito abaixo ali de qualquer risco à saúde? A velocidade do contaminante, se ele estiver apenas seguindo o fluxo advectivo, ele vai seguir a velocidade real do fluxo da água subterrânea. Mas se você estiver falando de um solo um pouco mais, ali de uma areia mais fina, mais argilosa, e portanto com uma maior área ali de exposição da superfície do grão, então você vai ter uma maior área ali de aderência, então você pode ter maior advecção, você pode ter maior adsorção, maior absorção, você pode ter trocas iônicas, trocas catiônicas, e tudo isso diminuiria a velocidade do contaminante, né? E a direção da pluma do contaminante, será que realmente ela vai ali para aquele centro ali do cone de rebaixamento? Você teria que fazer um mapa de superfície potenciométrica para indicar se realmente está indo para lá ou não. Então vejam que entender um pouco esse tipo de comportamento requer estudos muito mais aprofundados, legal? Então aqui, delimitando plumas em seção transversal, né? E aqui um resumo aqui do FlowNet, né, que a gente viu lá em hidrogeologia. Então você tem aqui esse artefato aqui, esse experimento aqui simulando um fluxo aqui subhorizontal aqui de água subterrânea dentro de um aquífero poroso, e aqui no centro, aqui forjando um rio aqui qualquer, que seria a zona de descarga. Então você liga aqui o fluxo da água, gerando esses fluxos aqui, principalmente aqui no centro ascendentes, indicando aqui o fluxo indo para a zona de descarga aqui do rio. E aí você consegue delimitar as linhas de fluxos, as linhas equipotenciais, que são perpendiculares às direções do fluxo da água, e o tubo de fluxo, né? E aí, se você tem um poço que você injeta algum tipo de composto qualquer, algum tipo de contaminante ou um corante, você pode primeiramente delimitar aqui a sua pluma de contaminação sem qualquer tipo de dispersão, seguindo o tubo de fluxo aqui, né? Então está aqui um contaminante seguindo aqui
apenas o tubo de fluxo, sem qualquer tipo, aqui seria o fluxo de plug, né, que eu falei lá, né, sem qualquer tipo de dispersão. Mas se você tem alguma dispersão de frente ou lateral e tal, você pode ter alguma coisa assim, mas sempre seguindo as direções preferenciais do fluxo. Legal? Alguma coisa desse tipo aqui, e obviamente que esse trecho seria aqui menos concentrado do que os outros aqui, né? Dentro aqui desse centro de massa, seguindo aqui a direção do fluxo, respeitando aqui a advecção, respeitando aqui nesse caso a dispersão, e se você tiver aqui algum tipo de matéria orgânica, você pode ter algum tipo de biodegradação, né? Resultando aqui em decaimento e também numa retardação. Legal? E aqui, obviamente, delimitando plumas e mapas, né? É importante levar em consideração aqui. Você tem aqui um mapa de superfície potenciométrica com a direção de fluxos gerais aqui, e você tem aqui um tanque aqui, que pode ter vazado algum tipo de contaminante, e você precisa delimitar a geometria dessa pluma de contaminação. Então é importante, primeiramente, saber que como o fluxo da água está indo aqui mais ou menos de sul para norte, né, ou mais ou menos sudoeste para nordeste, então você já sabe que a pluma está indo para essa direção, seguindo aqui a hidráulica do aquífero, né? Então ela não vai para cá, para essa direção, ela vai em direção nordeste, né? Então provavelmente você vai perfurar, instalar mais postes de monitoramento para ter um maior grau de detalhamento aqui, nessa região. E assim como você faz ou fez o seu mapa de superfície potenciométrica por meio da técnica de interpolação e triangulação de vários pontos, você faria a mesma coisa aqui para a delimitação de plumas e mapa, né? Então você teria várias coletas aqui de água subterrânea desses postos de monitoramento, levaria para o laboratório, receberia o laudo das análises químicas e você teria as concentrações desses contaminantes. E a partir disso você faria também aqui a interpolação desses pontos para fazer a delimitação, para saber qual seria o ponto ali, o centro de massa ali, a região de maior concentração. Você pode perceber aqui que os poços que estão mais próximos aqui do tanque e os poços que estão a jusante do fluxo, tem que deixar claro, são aqueles que têm a maior concentração. Vejam aqui, 57 mg por litro, enquanto que os poços aqui que estão seguindo a direção do fluxo tendem a ter as suas concentrações menores, provavelmente tendo aqui uma dispersão na sua frente aqui. O poço aqui que está a montante 0 mg por litro, e esse daqui, como esse daqui, 0 mg por litro, indicando que essa pluma não passou, pelo menos até esse tempo aqui de análise, ele não passou por aqui, por essa região. Mas não se preocupe, na próxima aula a gente vai, no vídeo 4, a gente vai fazer o passo a passo da delimitação e triangulação para fazer aqui a geometria das plumas de contaminação, e lá a gente vai olhar com muito mais calma, com 3 exemplos lá, bem interessantes, tá? Então, pessoal, para finalizar essa aula aqui, esse vídeo, eu trago aqui para vocês 3 links aqui de vídeos no YouTube, o primeiro aqui de transporte de contaminantes e os 2 aqui sobre animações de pluma de contaminações, e aí vocês vão perceber ali como é o comportamento ali da pluma, como ela avança ali seguindo a direção do fluxo d'água subterrâneo, assim como demonstrando ali a dispersão, a frente de dispersão desses contaminantes, tá? Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço aqui a companhia, a audiência e a paciência de todos vocês, e vejo vocês no vídeo 4. Até mais e tchau, tchau!